Boa! Então vamos iniciar aqui os estudos. Deixa eu só voltar todas as páginas aqui. Bom, é o material do Gran Curso, focado principalmente para a área de TI, Rio Grande do Sul. E esse assunto aqui é orientação a objeto e UML. Essa aula aqui eu estou refazendo ela, então aqui tem a parte de apresentação, conteúdo e tudo mais. A gente vai ver alguns tópicos, né? Dentre eles objetos. A gente vai entender o que são classes. A gente vai ver sobre atributos e métodos, mensagem e parâmetros, e a gente vai chegar até interfaces. Então vamos partir do início. Bom, como um primeiro exemplo, né? Então a gente precisa entender o que é um objeto. Então, o objeto representa um elemento do mundo real. O que significa isso? É uma abstração de um conjunto de coisas do mundo real. Então, nesse exemplo aqui embaixo, ele coloca um avião. A gente pode concordar que um avião faz parte de um objeto. Ou melhor, ele é um objeto do mundo real. Então, isso é um objeto. Ele é uma coisa do mundo real, né? Então, esse é o nosso material de estudo. Nesse objeto, nesse avião, a gente tem atributos, chamado de estado, e a gente tem operações, que é chamado de comportamento. O único acesso aos dados desse objeto é por meio de suas ações. O que ele quer dizer com isso, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, ele explica sobre o acesso. Ó, elas permitem descrever um conjunto de objetos e compartilhar o mesmo atributo, operações. Então, compartilhar, quando uma classe é instanciada e ela se torna um objeto, esse objeto, a gente tem acesso aos seus métodos, que é o que ele diz aqui, ó. O único acesso aos dados desse objeto é por meio de suas operações. Operações a gente pode entender como ações, comportamento, métodos, tá? Então, beleza. Sobre esse conceito aqui, né, a gente pode tentar levar para outros objetos. Por exemplo, vamos supor que aqui tivesse um carro. Um carro, geralmente, tem 4 rodas, tem motor, tem as suas características de carro, né? Quais seriam os atributos desse carro? Assento, direção, né? Quais seriam as operações dele? Quais seriam as ações dele? Andar, frear, né? Uma série de ações dele. Cada objeto tem o seu. Ok. Agora a gente vai falar sobre classes. Então, conseguimos entender o que é um objeto, a gente vai evoluir, né? Então, classe permite que seja representado no mundo computacional elementos do mundo real. Ou seja, do problema para o qual o software está sendo desenvolvido. Então, como que funciona? As pessoas elas têm desafios, né, nas suas corporações, nos seus negócios, e elas transformam essas atividades em objetos para identificar elementos como atributos e operações, e disso transforma em classe, que a classe mais adiante vai ser levada para o nível de programação. Tá? Então, classes permitem que sejam representados no mundo computacional elementos do mundo real, ou seja, problemas para o qual o software está sendo desenvolvido. Elas permitem descrever um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos, semântica, e representam principalmente um bloco de construção de um software orientado ao objeto. Aqui a gente tem uma figurinha, né? Uma classe, então, ela tem atributos e métodos. Perceba que esses atributos ele está com um sinalzinho de menos, e o método está com um sinalzinho de mais. Esse sinal significa que ele não é visível para o público, e esse sinal de mais significa que ele é acessável, ele é acessado, né, pelo público. Então ele é um estado, ele está permitido pelo público. Representam os tipos do objeto existente do modelo e são descritas a partir de seus atributos e métodos e restrições. Restrições é aqui, menos e mais. Menos é restrito e mais é acessível. A figura seguinte apresenta o símbolo de uma classe chamada conta bancária.
utilizando a linguagem UML. O UML, para quem não sabe, então, é uma linguagem unificada para modelagem. Então, essa conta bancária está sendo representada pela UML. Então, essa caixinha, esse retângulo, escrito conta bancária, está utilizando a forma, né, formato UML de representação. Tá? Com as características definidas, precisam ser especificados quais os atributos, propriedades ou características de um determinado objeto. Então aqui a gente tem, uma das características é número e saldo. São características. Por exemplo, uma entidade conta bancária possui um atributo, número e saldo. É bastante simples identificar os atributos de cada classe. Basta identificar as características que descrevem a classe. Então, se você sabe quais são as características, tu já sabe quais são os atributos. Então, baseado em estudo de prova, né, também. Então, se cair características, ele está falando de atributo. Cabe destacar que os atributos identificam-se devem estar alinhados com as necessidades do usuário para um determinado problema. Isso aqui é uma questão de bom senso. Então, se você vai criar uma classe conta bancária, é interessante que coloque atributos que façam sentido nessa classe. É isso que ele está dizendo. A próxima figura representa a conta bancária com alguns de seus atributos, como a gente comentou. Então, tem um número e tem um saldo. Esses são, cadê aqui? Seus atributos. Conceito de coesão. Tá? Coesão e acoplamento são duas coisas. Tá? Coesão e acoplamento. Tá? Eu vou explicar antes, depois a gente faz uma leitura. Coesão é aquilo que faz sentido em si. Tá? Aquilo que é fundamental, né, para que uma determinada coisa funcione. Vamos tentar ler, acho que vai ficar melhor. São dois critérios importantes para analisar a qualidade da interface pública de uma classe. Sobre a coesão, a interface pública será considerada coesa se todos os seus recursos estiverem relacionados ao conceito que a classe representa. Vou dar uma pausa aqui. Voltando então. Então, coesão é todos os seus recursos que estiverem relacionados ao conceito de que uma classe representa. Já o acoplamento é o conceito de uma classe dependendo de outra. Então, num software é bom que uma classe não fique dependendo muito de outra, que não, né? A não ser que faça muito sentido. Nesse contexto deve-se buscar máxima coesão. Coesão é aquilo que faz sentido, né? E remover os acoplamentos. Identificada a classe e os seus atributos, o próximo passo é identificar as suas operações, suas ações. Né? O que essa classe faz? Né? Então, identifiquei uma classe. Classe, né, X, Y, Z. Beleza. Quais são as operações que ela vai fazer? Né? Para que ela se propõe? Cada classe, também chamada de operações, também chamada de métodos ou serviços, fazem um paralelo com o objeto do mundo real. Paralelo quer dizer que está em conformidade com o mundo real. Né? Se um avião ele decola, um carro ele anda, então ele tem que estar em conformidade, em paralelo com o mundo real. As operações são ações de um objeto que é capaz de efetuar. Dessa forma, ao procurar por operações, né, então quando você vai criar uma classe, digamos que você tenha um cliente e você vai desenvolver um software. Então, quando você identifica uma classe que ele utiliza, você tem que identificar as ações, que são os seus métodos, para dali conseguir formar, né, o software, né, o que ele vai fazer. Então você procura as operações. São ações que o objeto é capaz de efetuar. Dessa forma, ao procurar por operações, deve-se identificar ações que o objeto de uma classe é responsável por desempenhar dentro de um escopo de um sistema que está desenvolvendo. É o que eu falei. Se você vai desenvolver uma determinada software, né, você procura separar em classe, categorizar em classe, dentro dessas classes, quais são as ações. A figura a seguir representa algumas operações de classe. Conta bancária, ao contrário de atributos, normalmente operações são públicas. Então, os atributos são negativos e as operações, os métodos, são públicos, permitindo a sua utilização por outras classes e objetos. Aqui tem algumas questões, né? A questão da FCC de 2015. Vamos ver sobre a questão. Apresente um conceito correto associado à análise de um projeto orientado a objeto. Objeto é uma descrição generalizada. Aqui já está errado, né? Isso aqui é característica de uma classe, que descreve a coleção de métodos
semelhantes e encapsular dados. Abstrações. Tarará. Tá, então aqui, ó, como eu falei, né? Aqui ele tá falando sobre classe e ele falou que é objeto, então é uma pegadinha. Vamos lá. Conceito de mensagem. Em programação orientada a objeto, também conhecida como PO, o conceito de mensagem é fundamental para entender como um objeto interagem e colaboram para executar uma tarefa. Imagine um mundo em que cada objeto é um indivíduo autônomo, com suas próprias responsabilidades e conhecimento. Para que esse indivíduo trabalhe junto, então, esses indivíduos eles vão trabalhar junto, vão cooperar, né? Eles precisam comunicar e é aí que entram as mensagens. O que são mensagens? Em essência, uma mensagem é uma solicitação que um objeto envia a outro, pedindo para executar uma determinada ação. Essa ação é definida por um método. Então, uma ação, como a gente falou, é um método. A mensagem inclui o nome do método, que deve ser invocado, e qualquer parâmetro necessário para a execução desse método. Então, agora a gente entra no conceito de parâmetro. O parâmetro são informações que a gente passa dentro do método para refinar essa ação. Tá? A gente vai ver mais adiante. Componentes de uma mensagem. Então, é o objeto remetente, o objeto que envia a mensagem para fazer uma solicitação, o objeto destinatário, o nome do método e o parâmetro. Então, esses são componentes da mensagem. Então, se aparecer na prova componente de uma mensagem de um método, então a gente tem o objeto remetente, o objeto destinatário, o método e seus parâmetros. O nome do método, né? O nome do método e seus parâmetros. Aqui ele faz uma analogia da vida real, então, para facilitar a compreensão, podemos usar a analogia do mundo real. Imagine que você, um remetente, está em um restaurante e quer pedir um prato. Pedir um prato. É uma ação, né? Todos os verbos, né? Eles representam um método. Pedir, né? São verbos que expressam ações. Ações são métodos, tá? Pedir um prato. Você envia uma mensagem ao garçom, que seria o objeto, dizendo: eu gostaria de um prato XYZ. E quando você especifica, você está passando parâmetros, né? Quero um prato de frango, né? Uma laminuta de frango, uma laminuta de carne. Quando você fala que é de carne ou de frango, ou o que você quer ou não nesse prato, você está passando parâmetros para especificar. O garçom recebe a mensagem, repassa para a cozinha e o prato é preparado e entregue a você. Esse preparado e entregue a você, a gente chama de um retorno, né? Então, quando a gente começar a programar, a gente vai ver que vai ter uma funçãozinha lá chamada return, né? Uma sintaxe, na verdade, uma palavrinha dentro do método chamada return. Nem todo método tem. Existem métodos que são void e não precisam retornar nada, mas a sua grande maioria, uma função traz um retorno, né? Um processamento daquilo. Envio da mensagem. O objeto remetente envia a mensagem ao objeto destinatário. Isso geralmente é feito chamando o método apropriado do objeto destinatário, utilizando a sintaxe de uma linguagem de programação. Então, como eu falei, isso pode ser feito em várias linguagens de programação, né? Orientado a objeto. Temos Python, Java, Android, uma série de linguagens utilizam, né, o paradigma, que é chamado de paradigma, orientação a objeto. Essa forma de programar, né? Onde a gente tem métodos, classes, objetos, interface, uma série de palavras e sintaxes que vão fazendo a programação acontecer. A execução do método. Se o método existir, o objeto destina, executa, utilizando os parâmetros fornecidos como mensagem. Não é obrigado, como eu falei, mas se tiver parâmetros, a gente fornece. E aí a gente tem o retorno, né? Que é o resultado, né? O resultado da operação, né? Um outro exemplo também que eu posso usar aqui é, por exemplo, uma programinha de calculadora, né? Então, quando você passa, por exemplo, 5, e aí você multiplica vezes 6, por exemplo, você está passando a numeração 5, a operação que é a multiplicação e o número 6. Passa isso como parâmetro, ele vai fazer o cálculo e o retorno vai ser 30, que é a resposta, né? Então, a calculadora serve para isso, para dar a resposta. Então, quais são as ações que ela faz? Cálculos, né? Quais tipos de cálculos? Aí você passa no parâmetro. Multiplicação, adição, divisão, né? Dependendo se for uma calculadora científica aí, já tem uma série de funções, né? Série de ações, né? E você passa também como parâmetro dados que vão ser
coisas que vão ser processadas, digamos, né, para trazer o retorno que a gente espera. Bom, estamos avançando bastante, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem. 16 minutos já é muito tempo, né? Então eu só vou dar uma passagem aqui para mostrar o que a gente vai ver na próxima. Então aqui ele continua ainda discutindo sobre o que a gente viu, né? Na verdade aqui ele fala sobre encapsulamento, desacoplamento, né? Informações, paralelismo e concorrência, isso aqui a gente pode ver depois. Flexibilidade de extensibilidade, né? Isso aqui a gente pode discutir depois. E aí a gente entra em interface, abstração e referente aos paradigmas, né? Então ele vai falar sobre o tal do paradigma de orientação ao objeto. Aqui ele explica a forma estruturada, né, como funciona, e a forma de orientação ao objeto. Então é isso, esse é o primeiro vídeo, né, referente à orientação ao objeto usando o IML. Chegamos à página 6, ainda tem alguns conteúdos ainda para ver, e a gente vai conversar um pouco mais no próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo, valeu!